Videocast pra fazer Floripa tremer. Grandes nomes da cena artística e cultural, da política e do meio intelectual de Florianópolis. Apresentando Transbordando com Mirê. Salve, gente, aqui é Mirê Chagas na voz. Hoje a gente tá com o nosso Transbordando com Mirê. E hoje eu tô aqui com o Luke Iemonjá Banquet, afrofilósofo da Escola Livre de Afrofilosofia Ubuntu. Além disso, além de ser maravilhoso também, né? É produtor, roteirista e músico-compositor, percussionista e vocalista do grupo Ilu, Oju e Nu. E da banda Transcentrada, nossa banda maravilhosa que a gente tem aqui em Florianópolis, que é a nossa Apocalipse Queer. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta extremamente importante, que faz todo sentido, não só para esse projeto do nosso Café do Transbordar, mas também faz todo sentido de projeto de vida, né? A dignidade de todas as pessoas e povos que aqui vivem conosco. Luke, como é possível a gente pensar a política pública a partir de uma perspectiva contracolonial? Axé, Mirê. Não, primeiro eu quero te dizer que para mim é uma honra estar aqui contigo e abrir publicamente já também, que eu acho que eu nunca me senti tão representada, né, nesse lugar dessa política, desse modelo de Estado-nação, por uma pessoa que a gente sente segurança, que vai estar ali com a gente realmente como porta-voz dessa nossa demanda, né? Realmente não há nada mais precioso do que esse nós sendo juntos, né? E bom, Mirê, as pessoas têm falado muito em contracolonialidade, decolonialidade, nos espaços de poder, nas academias, né, na ciência, na universidade. Às vezes, alguns discursos também na arte ali falam sobre os temas contracoloniais, mas tem sido muito difícil realmente as pessoas pensarem que a contracolonialidade está ligada à nossa vida cotidiana, a nossa realidade hoje, né? Exato. O modelo civilizatório produzido por essa colonialidade do poder, né, faz com que a gente seja o tempo inteiro subalterno a esse sistema e vivendo em condições absolutamente precárias ainda hoje, em que se fala de uma suposta abolição, de que se fala de processos de antiga colônia, né? A gente continua sendo colonizado, tanto nos aspectos políticos, organizacionais, né, socioeconômicos, etc., quanto na nossa subjetividade. Então, a condição de colonizado é uma condição, primeiramente, de base existencial. Então, a gente tem muito o que fazer nesse sentido, e a política pública é o lugar onde a gente pode, de fato, aplicar, né, resoluções e leis que já foram aprovadas, como a 10.639, a 11.645, garantir que as nossas crianças, por exemplo, tenham acesso a uma educação, né, que tire o povo negro, o povo indígena, desse lugar de fetiche, de folclore, né, para que a gente realmente consiga reconstruir outra subjetividade nas nossas crianças, que não seja essa subalterna, que não seja essa que não tem autoestima para enfrentar o mundo e para justamente ser parte da mudança desse mundo também. Então, isso tem tudo a ver com política de educação, com política de saúde. Quando a gente fala, por exemplo, da importância dos saberes tradicionais, né, dos saberes ancestrais nos processos de cura que foram negligenciados por essa ciência branca, que, na verdade, é uma ciência pilhada do Ocidente. Então, a gente tem cada vez mais revelado processos de epistemicídio, processos de apagamento da nossa história, né, que antecedem ao genocídio do nosso povo. Então, isso tem a ver com todo tipo de política pública que se possa criar numa sociedade. Segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, enfim, tudo, né? E eu acho que é a vez, Mirê, da branquitude largar o osso e entender que existem formas muito mais refinadas de sociedade que eles colocaram ao longo dos últimos séculos no lugar de selvagem, mas, na verdade, nós somos descendentes de civilizações que duraram muito mais tempo do que essa civilização que está acabando com o planeta, que a gente sabe que já chegou num limite também. Então, não há mais como fazer uma política pública apaziguada, uma política pública de politicagem, de interesse,
interesses de poder, né, e que continue tendo esse espírito de poder como o espírito que move a política, que move a cultura. Então eu acho que já é chegada a hora, né, de uma candidatura que assuma de fato essa pauta contracolonial no discurso da política pública e na aplicação da política pública no legislativo, no executivo, em todos os lugares que a gente puder, porque embora esse projeto de sociedade seja um projeto de sociedade platônico, grego, romano, judaico, cristão, cartesiano, ainda assim a gente pode encontrar aí um caminho para abrir as portas, esse portal, para essa possibilidade de uma realidade, de um mundo que contemple muito mais a diferença do que a xenofobia, o ódio àquilo que é diferente, né? Então, que contemple muito mais a xenofilia e não a xenofobia, né? Que contemple a pluriversalidade e não só a universalidade, né? Então, eu acho que é chegado a hora, já passou da hora da gente, enquanto esses ancestrais que tá aí vivo, materializado na Terra, trabalhando, caminhando, é a nossa vez realmente de possibilitar pensar outros modelos de sociedade para além desses que têm sido impostos goela abaixo para a gente. E eu acho isso muito rico, a gente está trocando uma ideia sobre isso, sobre a contracolonialidade, para além dos espaços da academia, para além dos espaços da cultura, que muitas vezes tenta trazer essa questão, mas acaba sendo de forma, muitas vezes, não vou dizer infeliz, mas de forma que não consiga alcançar de fato o que é essa perspectiva civilizatória contracolonial, né? Uhum. E além disso, é muito rico pra gente estar aqui também falando sobre isso no espaço da política, o que a gente pensa de sociedade e de modelo de civilização dentro da política. Porque tudo é política, né? Essa política que a gente se propõe a estar fazendo de maneira institucionalizada, de maneira dentro dos partidos, ela é um instrumento, nada mais que uma ferramenta para a gente conseguir alcançar esse projeto de sociedade, esse projeto de civilização que nos humanize e que dê dignidade aos nossos povos, né? Que são diversos, são de multitudinalidades, né? E além disso, traz uma perspectiva ancestral, né? Porque como diz Ailton Krenak, o futuro é ancestral. E nós, nesta geração, somos os sonhos vivos em movimento de nossos e nossas ancestrais. Com certeza, Mireia, com certeza. E essa ciência branca realmente afasta a gente do nosso próprio conhecimento, porque ela é feita e moldada para isso. Ela é uma ciência moldada para o poder, né? Para que nem todo mundo entenda o que está sendo dito, né? Quando a gente fala em academicismos linguísticos, etc., a gente está podando a sociedade de ter acesso a discussões através desse filtro, né? Então, esse modelo de ciência, né, cartesiano, aristotélico, que classifica tudo, que dá gênero a tudo, né? Esse sistema linear, né, que não consegue compreender muito bem essa coisa das multidimensionalidades. E esse sistema todo científico é feito realmente para nos afastar de conhecimentos que originalmente foram massivamente pilhados dos nossos povos, né? Então, realmente, é o momento da gente compreender o valor de outras metodologias, de outras pedagogias, de outras possibilidades. Entender, inclusive, que é uma coisa, um dos trabalhos do Apocalipse Queer, dos trabalhos político-culturais do Apocalipse Queer, é justamente denunciar o cristianismo como parceiro fundamental nesse processo, né? Então, que é outra coisa que parece que fica intocado, a gente não pode muito falar sobre isso, né? Mas a gente fala, a gente não passa mais pano para o cristianismo, porque, historicamente, a Igreja Romana, a continuidade do Império Romano através da igreja, através da fundação de um cristianismo, tem sido realmente um grande problema ao longo da nossa história, e a gente precisa conversar de forma honesta, né, sobre isso e tirar o aspecto um pouco, respeitando a fé de cada um, a forma como cada pessoa constrói as suas crenças, né, porque a gente organiza a nossa existência a partir do que tem ali para organizar. As pessoas não têm consciência, talvez, do tamanho de guerra moral que está promovida, né, a partir da defesa desses valores cristãos. Uma guerra que se promove também como uma guerra cultural, principalmente. Então, como é que a gente vai lidar essa problemática do cristianismo e como ainda hoje, né, quando a gente pensa, por exemplo, que a perspectiva hoje do povo que está nas igrejas é do assistencialismo. Mas a igreja faz
trabalhos sociais, faz trabalho de ciências sociais. Realmente, o trabalho da justiça social, que se tende a se procurar uma justiça social, mantém a todo momento uma relação de poder, né? Então, quem recebe é sempre subalterno àquele que concede, que dá, né? Então, como é que o nosso povo realmente vai sair desse lugar de aprisionamento, que é, em primeira instância, mental, existencial, subjetivo, enfim, todos os aspectos que a gente possa colocar no âmbito da existência, né? É primeiro a necessidade da gente, através da educação, da cultura, de todas as possibilidades que a gente tiver dentro desse modelo de Estado-nação, promover outras formas de pensar o mundo que não são do ódio, não são da violência, não são da xenofobia. Então não tem por que a branquitude ter medo da gente, porque realmente, se fosse para matar todo mundo, a gente já tinha matado, né, minha amiga? Exatamente. E eu fico muito reflexiva quando tu diz essa questão do assistencialismo. E eu sou assistente social de formação, né? Sou bacharel em serviço social. E a gente luta muito por esse reconhecimento da justiça social na nossa profissão, né? Nas políticas públicas de assistência social, né? Porque a gente vê uma grande quantidade de empresas, ONGs, né, financiadas exatamente por fazerem parte dessa catequização de pessoas, né? E eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo bem nítido, polêmico talvez, mas estamos aqui para transbordar a cena, né? Então, quando uma empresa que presta assistencialismo para pessoas vulneravelmente econômicas, socioeconômicas, né, vulnerabilizadas, acaba recebendo uma certa quantia de um valor para poder seguir com o seu propósito assistencialista e não pensar nessa justiça social, pois ao fazer com que esses indivíduos, esses sujeitos, acabem tendo a sua emancipação política e digna, né, enquanto ser humano na sociedade, acaba perdendo dinheiro, pois muitas vezes são financiadas exatamente para manter essas pessoas no seu controle. Sim. Então, é muito importante a gente trazer essa questão, que não é um ataque, mas sim uma reflexão e uma provocação a esses setores da sociedade que fazem com que com essa ferramenta moralizante, que muitas vezes é excludente, muitas vezes assassina, né? Como algumas proliferações a respeito de nós, pessoas que somos da população LGBTQIAPN+, entre outros absurdos que a gente vê por aí. É importante a gente provocar esse sistema, né? Esse sistema que muitas vezes é cisgênero e transfóbico em relação às vidas das pessoas e da sociedade no geral. Então, te agradecer imensamente por esse momento. Agora eu vou fazer um bate-balanço contigo, pode Vamos ser? embora. Vamos fazer um bate-balanço? Vamos lá. Me diz uma cor. Nossa, eu gosto de todas as cores. Eu tenho que escolher uma cor só, é difícil. Então vamos botar, sei lá, Vamos botar... Eu gosto do preto, então. Um número. Número 7. Opa. Um sonho. Um sonho eu vivo o sonho a cada dia. Cada dia é um presente pra sonhar e continuar Um dia bonito pra Luque Mandiabonquê. Hoje é um dia bonito. Uma perspectiva. A perspectiva é que a gente possa cada vez mais enxergar outras possibilidades de mundo, de relação, de existência, porque é urgente. E o que é transbordar pro Luque Mandiabonquê? É se permitir seguir a nossa própria intuição e caminhar com segurança nesse mundo. Muito obrigada, meu bem. Muito axé. Saúde à sua existência. E no próximo episódio... Né, temos vários cientistas aí, inclusive tô aqui com uma bióloga na minha frente maravilhosa. Porque a gente tá falando de uma situação de extinção global. E eu acho que é essa dimensão que a gente tem que ter. E é muito louco, porque aqui em Florianópolis, inclusive, tem vários lugares que vão ser alagados, as projeções já indicam que vão ser alagados, e você vê essas grandes corretoras de imóveis vendendo terrenos lá, inclusive para pessoas riquíssimas. É Mires Chagas na voz e o povo na vez.